No dia 18 de março de 1870, numa pequena cidade do Canadá, nascia John Graham Lake. Nenhum anjo anunciou sua chegada. Nenhum profeta o reconheceu no berço. Mas o céu já o conhecia. E o inferno também. Cresceu em um lar pobre, cercado por uma dor que parecia nunca ir embora. Dos 16 filhos que seus pais tiveram, 8 morreram ainda jovens, vítimas de doenças que a medicina não podia curar. John cresceu entre funerais e orações que pareciam não ter resposta. Sua infância foi marcada por lágrimas silenciosas e noites de febre. A enfermidade rondava sua casa como uma sombra constante. Sua própria saúde era frágil. E, para muitos, aquilo era normal. Era a vida, era o destino. Mas algo dentro dele dizia: isso não está certo. Meu coração gritava por justiça, mesmo sem saber que nome dar a isso. Eu sabia. Deus tinha que ser mais do que silêncio diante da dor. Aos poucos, a religião institucional foi perdendo brilho. As orações repetidas não mudavam nada. Mas John não desistiu. Ele leu a Bíblia com fome, não como um religioso, mas como um homem à beira do desespero, buscando respostas, buscando vida. Casou-se cedo, e então veio o golpe final. Sua esposa, Jane, adoeceu, diagnosticada com uma condição terminal. Os médicos disseram: prepare-se para o pior. E o pior veio. Ela ficou à beira da morte, e John, mais uma vez, viu o espírito da morte entrando em sua casa. Mas ali, naquele quarto escuro, algo mudou. Um amigo o apresentou aos escritos e ministério de John Alexander Dowie, um pregador excêntrico, mas cheio de fé na cura divina. Lake leu sobre os milagres em Chicago, e algo explodiu em seu coração. Uma revolta santa, uma fé ousada. Ele pegou a esposa pelas mãos, leu a palavra de Deus e orou. Não uma oração tímida, mas uma oração com autoridade, com convicção, com desespero. E então, ela foi curada, instantaneamente. Naquela hora, percebi que a cura não era um favor, era uma herança, uma promessa, um direito conquistado pelo sangue de Cristo, disse Leite. Aquela experiência não apenas salvou sua esposa, salvou o próprio Lake de uma vida medíocre. Algo nasceu ali, um chamado, uma missão. Ele não apenas acreditava na cura, ele carregava agora a convicção de que era possível viver em um novo nível de unção e autoridade. Mas ele ainda era empresário, rico, influente. Tinha tudo o que muitos buscavam. Mas Deus tinha mais. E o mais viria. Não na América, mas do outro lado do oceano, numa terra estrangeira devastada pela guerra, pela doença, pela fome espiritual. Mas antes disso, ele precisava ser completamente quebrado, forjado, preparado para carregar o que poucos conseguem suportar. A unção que muda atmosferas. Após o milagre da cura de sua esposa, John G. Lake viu o que poucos veem, o mundo espiritual se tornando realidade, diante dos seus olhos. Aquilo que ele lera nas Escrituras agora queimava por dentro, não mais como doutrina, mas como experiência viva. Mas havia uma inquietação. Ele era rico, bem-sucedido, dono de uma companhia de seguros que rendia milhões. Mas seu espírito estava em chamas. Nada mais o satisfazia. A pergunta era simples: como posso continuar fazendo negócios se multidões estão morrendo sem conhecer o poder do Espírito Santo? Um dia, Deus me falou tão claro quanto um homem pode ouvir: venda tudo, vá, eu quero você livre para mim. E ele obedeceu. Em 1908, John Lake vendeu tudo o que tinha, renunciou à sua riqueza, reuniu sua esposa e seus 7 filhos e partiu para a África do Sul. Sem apoio financeiro, sem comitês missionários, sem garantias, só com fé e a palavra. Chegando lá, encontrou uma terra ferida, povos com fome física e espiritual, doenças dizimando aldeias, ocultismo e medo reinando. Mas Lake não recuou. Ele sabia o que carregava. Eu vim não com ideias, mas com poder. Não com argumentos, mas com unção. Na primeira semana, um homem com câncer terminal foi trazido até ele. O cheiro de morte já envolvia o corpo daquele doente.
Lake impôs as mãos e orou com lágrimas e autoridade. Na manhã seguinte, o tumor havia desaparecido. Esse foi o início. Em poucos meses, milhares se renderam a Cristo. Milagres começaram a se espalhar como fogo selvagem. Paralíticos andavam, cegos viam, famílias inteiras se rendiam ao Evangelho. O povo africano dizia: "Esse homem anda com Deus." Ele fundou centenas de igrejas e levantou uma tropa espiritual de pregadores locais, homens simples, cheios do Espírito, que saíam pelas aldeias impondo mãos, expulsando demônios e pregando a palavra com ousadia. Eram chamados de os curadores divinos. E não era teatro. Em uma aldeia, uma criança morta foi trazida aos pés de um dos pregadores treinados por Lake. Dizem que ao orar com simplicidade, a criança respirou de novo. Milagres como esses não eram show, eram parte do cotidiano. E, diante disso, até os médicos ficaram em silêncio. Em 5 anos, mais de 100.000 almas foram salvas, mais de 1.000 igrejas plantadas, e um legado de avivamento que teria eco por gerações. Mas o preço era alto. Sua esposa, Jane, que outrora fora curada, morreu subitamente na África, por desnutrição e exaustão. John ficou viúvo em uma terra estrangeira, com filhos pequenos, em um ministério que não podia parar. E ainda assim, ele não desistiu. Se o inimigo pensava que isso me faria parar, errou. Eu fui chamado por Deus, e só Deus pode me dizer quando é hora de parar. John G. Lake ficou conhecido como o apóstolo para a África, mas antes de ser apóstolo, ele foi servo. Antes de operar milagres, ele chorou. Antes de abrir igrejas, ele sepultou sonhos. Porque os maiores homens de Deus são forjados não no palco, mas no altar do sacrifício. Em 1913, após enterrar sua esposa na África, John G. Lake retornou aos Estados Unidos. Para muitos, aquele seria o fim de sua jornada. Ele havia perdido a mulher da sua mocidade, enfrentado o luto, a pobreza e deixado tudo para trás em obediência ao chamado de Deus. Mas para o céu, aquilo era apenas o meio da história. Porque agora, Lake carregava algo que não podia mais ser contido. Uma unção consolidada em sacrifício, um espírito treinado nas trincheiras do sofrimento e uma fé que havia atravessado o oceano e vencido a morte. Ele se estabeleceu em Spokane, Washington, uma cidade comum até então. Mas Deus estava prestes a torná-la o epicentro de um mover sobrenatural. Não precisamos de mais hospitais, precisamos de mais fé. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em nós, e Ele ainda cura. É assim que nasceram as famosas Healing Rooms, as salas de cura. Um espaço simples, sem luxo, onde enfermos de todo tipo eram recebidos com oração, jejum e imposição de mãos. E não era simbólico, não era teórico, era poderoso, era real. Pessoas com câncer terminal voltavam aos médicos, sem nenhum sinal da doença. Cegos enxergavam após simples orações de fé. Aleijados levantavam das cadeiras de rodas. Surdos ouviram o som da oração pela primeira vez. Os jornais começaram a noticiar. O governo americano enviou inspectores de saúde e o Departamento de Saúde dos Estados Unidos reconheceu Spokane como a cidade mais saudável da América, durante o tempo em que as Healing Rooms funcionaram. Segundo registros históricos, mais de 100.000 curas foram documentadas, em apenas 5 anos. Nós não dizíamos que Deus curava, nós mostrávamos. Lake não era um curandeiro. Ele não vendia oração. Ele não dramatizava milagres. Ele ensinava as pessoas a serem cheias do Espírito e a viverem debaixo da autoridade de Cristo. Quando o Espírito Santo entra em um homem, ele toma posse de seu corpo, de sua mente, de suas mãos e o torna um instrumento vivo. Ele treinou centenas de homens e mulheres para fazerem o mesmo. Leigos, não pastores, pessoas comuns, que aprenderam a andar na palavra com ousadia e unção. Foi uma escola prática de fé e poder. Dizem que, em algumas reuniões, a presença de Deus era tão intensa que as pessoas caíam ao chão sem que ninguém as tocasse. Dizem que os próprios médicos enviavam pacientes terminais às salas de cura, como último recurso.
São histórias passadas por discípulos de Lake e por testemunhas da época. Difíceis de provar cientificamente, mas não difíceis de crer, para quem conhece o Deus que ainda faz milagres. John D. Lake não apenas orava por cura, ele ensinava a cura. Seu ministério não era movido por espetáculos, mas por convicções profundas e bíblicas. Ele acreditava que a cura divina não era um dom apenas para alguns, mas um direito da nova aliança conquistado por Jesus na cruz. Cristo levou nossas dores, pagou por nossas enfermidades, e se ele pagou, nós não precisamos pagar de novo. Sua teologia era simples, mas radical. A vontade de Deus é curar, sempre. A enfermidade é, na essência, um inimigo espiritual, parte da queda, parte das trevas. E a fé não é um sentimento, mas uma posição espiritual diante de uma realidade já consumada. A fé verdadeira não pede, ela reivindica. Ela não tenta convencer Deus, ela se posiciona sobre o que Deus já falou. John D. Lake também ensinava sobre a autoridade do crente, não como um título, mas como uma realidade espiritual transferida por Cristo. Ele via cada homem e mulher cheio do Espírito como um embaixador do céu, autorizado a confrontar o inferno com ousadia. O mesmo Espírito que estava em Cristo agora está em você. Então, fale como Ele, ore como Ele, ande como Ele. Mas esse tipo de fé não foi bem visto por todos. Pastores tradicionais o acusavam de arrogância. Médicos o chamavam de charlatão. E até mesmo cristãos pentecostais o julgavam por ser excessivamente radical. Ele enfrentou investigações, críticas na imprensa, boatos sobre fraudes, e mesmo assim, continuou orando por enfermos. Eles podem duvidar da minha doutrina, mas não podem duvidar daquele homem que entrou aleijado e saiu andando. John D. Lake também se levantava contra abusos espirituais. Ele denunciava os que comercializavam a fé, prometendo curas em troca de dinheiro ou manipulando emocionalmente o povo. Deus não vende poder. O Espírito Santo não é mercadoria. Ele se move onde há quebrantamento, não onde há ganância. Ele não temia confronto e não buscava fama. Buscava frutos, transformação, céus abertos. Seu coração ardia por ver Jesus glorificado através do poder real do Espírito. E havia poder, sim, não apenas no púlpito, mas na rua, no hospital, na casa humilde. Dizem que certa vez um homem endemoniado entrou gritando no meio de uma reunião. Lake apenas olhou, e com a única palavra, o espírito saiu. O homem caiu de joelhos, chorando e confessando pecados. Histórias como essa correm pelos relatos orais de seus discípulos. Não estão todas nos jornais, mas estão nas bocas dos que viram e nas marcas deixadas pelo poder que ele carregava. Muito se fala da autoridade de John D. Lake em expulsar demônios, das curas que abalavam hospitais, das reuniões que paravam cidades. Mas poucos falam da vida oculta, silenciosa, profunda, o solo onde Deus regava sua alma. John D. Lake era, antes de tudo, um homem de oração. Não orações apressadas, não orações por obrigação, mas horas diante de Deus, gemendo, se esvaziando, ouvindo a voz que poucos conseguem ouvir. A oração é a respiração do Espírito. Pare de orar e você começa a morrer por dentro. Ele tinha horários fixos de comunhão, jejuava com frequência, lia as Escrituras com lágrimas e, mais do que tudo, buscava viver com a consciência contínua da presença de Deus. Em seus escritos, ele dizia: "Minha maior busca não é por dons, é por pureza. Se o Espírito Santo tiver liberdade total em mim, os dons fluirão como rios." Lake acreditava que a unção verdadeira só permanece sobre quem vive em santidade. Não santidade farisaica, mas numa separação radical do mundo,
da vaidade, da fama, da cobiça. Ele ensinava a seus discípulos: não toquem as coisas imundas, não falem além do necessário, não façam acordos com o pecado, nem mesmo em pensamento. O Espírito de Deus é santo, e ele não habita em corações divididos. Testemunhas afirmam que às vezes era possível ouvir gemidos e choro vindo do cômodo onde Lake orava. Ele buscava Deus como quem busca ar para respirar. O segredo do poder está na presença, e a presença só vem com rendição total. Ele não precisava de palco, não buscava microfone. Seu maior avivamento era interior. E quando saía para ministrar, não era John D. Lake que entrava no ambiente, era alguém cheio da glória de Deus. Em várias ocasiões, Lake descreveu opressões demoníacas pesadas durante noites de oração. Ataques ao corpo, vozes, sombras, mas ele não recuava. Você nunca saberá o que é caminhar no sobrenatural, até estar disposto a confrontar o inferno de joelhos. Dizem que certa vez um homem descrente o procurou e perguntou: qual é o segredo do seu ministério? Lake respondeu com os olhos marejados: meu segredo é que eu morri. Morri para o mundo. E agora é Cristo quem vive em mim. Toda vida marcada pelo Espírito deixa traços. Traços que nem o tempo apaga. Traços que fazem homens séculos depois dobrarem os joelhos e chorarem, sem saber por quê. John D. Lake terminou seus dias como começou, em oração, em consagração, em devoção total a Deus. Ele não morreu em fama, não morreu milionário. Morreu como um homem que havia entregado tudo e que não se arrependia de nada. No dia 16 de setembro de 1935, aos 65 anos, Lake partiu para a eternidade. Não foi um acidente, não foi uma enfermidade violenta. Foi como um apagar suave da chama de um homem que já tinha cumprido o que foi chamado para fazer. Prefiro viver 10 anos cheio do Espírito do que 100 anos apenas respirando. E o legado? Os números não contam tudo, mas impressionam. Mais de 100 mil curas documentadas. Milhares de pregadores treinados. Igrejas plantadas nos Estados Unidos, Canadá, África e além. Escritos e diários que ainda hoje são estudados por missionários, avivalistas e intercessores. Mas o seu maior legado não pode ser contado. É invisível. É espiritual. Está nas sementes que ele plantou nos corações daqueles que ousam crer que Deus ainda cura, ainda fala, ainda unge. Dizem que anos depois de sua morte, pessoas ainda visitavam o lugar onde ele costumava orar e caíam de joelhos, sentindo a glória ainda ali. A unção não morre com o homem. Ela se move com o propósito. A pergunta agora é para nós. Onde estão os homens como John D. Lake hoje? Onde estão os que largam tudo para viver pelo reino? Onde estão os que oram até o céu descer? Onde estão os que jejuam, choram, clamam e creem? Onde estão os que não querem fama, só querem mais de Deus?